Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar o que é a análise técnica, né? Afinal de contas, o que é a análise técnica, como que ela pode beneficiar na nossa tomada de decisão. Vamos falar de alguns detalhes ali de instrumentos, né, que compõem a análise técnica. Vamos falar também sobre psicológico, mindset do trader, de quem utiliza a análise técnica. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, curta esse vídeo, aliás, para concorrer ao livro. Para você que comenta, já usa a análise técnica, fica até o fim, comenta para ganhar um investidor inteligente. Aliás, a gente vai falar também para aqueles, né, que ainda não estão tendo sucesso na análise técnica, né? Talvez o porquê você vai ver nesse vídeo. Então vamos lá, afinal de contas, o que é a análise técnica? A análise técnica nada mais é do que uma das escolas, né, de análise de investimento. A gente tem duas grandes e principais escolas. A análise técnica, que usa os gráficos para projetar, estimar, calcular probabilidades, né, de comportamento de preço futuro. E a gente tem a análise fundamentalista, aquela que usa valuation, né, ou seja, avaliação de empresa. A gente vai olhar para lucros, receita, projeção de crescimento. Então, as principais escolas que a gente tem. Mas aqui vamos se atentar à análise técnica, que nada mais é do que o estudo do gráfico, né? Ela pode ser com aquele tradicional gráfico de linha, né, que muitos não sabem, mas consideram o preço de fechamento, né, um único ponto para ser plotado num gráfico e traçar assim uma linha. A análise técnica que a gente trabalha com frequência no mercado financeiro usa o gráfico de candlestick. Ao invés de apenas apontar o ponto de fechamento, o candlestick, né, ou vela japonesa, gráfico desenvolvido pelos japoneses na história, ele projeta ali e plota no gráfico o preço de fechamento, abertura e a variação intraday, né? Por isso que você, ao invés de ver aquele tradicional gráfico de linha, você acaba vendo, né, a variação em velas, né? Falando um pouco agora de história da análise técnica, né? O Charles Down, que é o pai da análise técnica, precursor, né? Ele nunca escreveu algo chamado teoria de Down, né? Mas os seus artigos, né, as suas publicações, o seu estudo, né, virou o que hoje a gente conhece teoria de Down, onde tem os princípios ali a serem seguidos pela análise técnica, para aqueles que são os grafistas, né, ou a análise gráfica também chamada, que consistem, né, em algumas premissas. E a principal que eu queria destacar aqui é o movimento de tendência, né, o princípio da tendência. Down escreveu ali que o movimento de preços, né, ele consiste basicamente em três períodos, né, em três movimentos. É a tendência primária, secundária e terciária, né? Então, em qualquer tempo gráfico, não importa se você está olhando a variação de preços de um ativo em 5 minutos, em 20 minutos, em um dia, em uma semana, em um mês, os movimentos, eles respeitam a tendência, né? Então, assim, se a gente olhar o preço e olhar a quantidade, que é o que vai plotar no gráfico, né, aquele movimento da ação, aquela variação, a volatilidade, ele vai respeitar esse como princípio base, né? Então, os preços têm uma tendência, né? A ideia aqui, que Dow comentava, que não existe nada mais forte que a tendência, né? Inclusive, isso, né, depois foi estudado, né, e bastante divulgado por ele, ó, te comentando a tendência sendo comparada a uma maré, né? Um movimento de alta da maré, ou seja, a tendência de alta dos preços de uma ação, ele equivale àquela onda entrando na praia, recuando menos, entrando mais na praia, recuando ainda menos, maré subindo, tendência de alta. A tendência de baixa seria comparável, né, à maré de baixa, o mar recuando e cada vez que ele retorna à praia, ele avança menos, recua mais, avança menos, são movimentos de tendência, onde a gente olha na análise técnica, preço e volume são os fatores principais para estar a favor da tendência. Bom, falamos aqui sobre o que é análise técnica, um pouquinho da história, mas como é que é isso na prática, né? Vamos olhar alguns dos pilares, né, da análise técnica, que a gente já está falando de um dos principais, é o gráfico, né? A facilidade que a gente, ao analisar um gráfico, coloca períodos históricos e entende o comportamento de preços, é uma das principais vantagens da análise técnica, né? Não importa se você está olhando um gráfico de linha, de candlestick, de barras, de ponto figura, enfim, tem diversos tipos de gráfico, né? E vamos nos ater aqui ao principal utilizado, que é o gráfico de candlestick, né? O gráfico de velas japonesas, né? Assim chamadas, onde mostra variação intraday de períodos, né? E essa é uma das principais ferramentas e pilares da análise gráfica, obviamente. E com isso, né,
para entender de forma melhor os conceitos de tendência, a visualização ficar mais acurada, existem alguns conceitos importantes, né? Um deles é o conceito de linhas de tendência, né? Através da simplificação, né, e encontro ali de fundos ascendentes, né, e topos ascendentes, a gente consegue desenhar, como você está vendo aí, por exemplo, uma tendência de alta dentro de um gráfico de candle, né? Você começa a observar que os fundos estão cada vez maiores, os topos cada vez maiores, né? Esse é um dos principais também pilares e ferramentas da análise técnica, as linhas de tendência. Outra ferramenta, outro instrumento muito utilizado e popularmente conhecido como suportes e resistências, né, também traça esses preços, né, na linha de suporte, né, são limites de baixa, né, onde muitas vezes, né, o fluxo comparador começa a aparecer, aquele ativo caiu tanto que mostra um interesse comprador e aí aquele preço não abaixa mais, né, a gente consegue também traçar essas linhas de suporte, né? E a linha de resistência, como você está vendo aí, né? Por exemplo, no exemplo do que a gente chama de consolidação de preços, né? O preço anda de lado, a linha de resistência é o mesmo conceito, né? Onde a venda começa a aparecer, né? O ativo pode ter subido tanto que o mercado não enxerga novas altas. Então, é um acúmulo de fluxo vendedor ali, estipulando ali, assim, a chamada resistência, né? Um limite de preços para alta. Vale ressaltar, né, que suportes e resistências são uma ferramenta importante e não só são utilizadas, como a gente viu nesse exemplo aí na figura, em consolidações, né? Então, suporte, você encontra ali a expectativa, né, do fluxo de compra aparecer e resistência do fluxo vendedor aparecer. Evidente que, apesar de ser esse o conceito, né, não quer dizer que o preço não cai menos do que uma linha de suporte, né? Inclusive, se cair abaixo da linha de suporte, pode ter uma aceleração nesse movimento de venda. Então, é um cuidado importante que a gente tem que ter nesse pilar específico da análise técnica. Entrando agora um pouquinho mais no detalhe na prática, né? Padrões gráficos. E aqui você se lembra que eu falei no início do vídeo, né? Para quem utiliza já a análise técnica e não está tendo sucesso, talvez, né, possa estar levando muito a ferro e fogo esses conceitos que eu vou apresentar aqui, né? É muito importante a gente entender e conhecer alguns dos padrões. Aliás, para você que não comentou ainda para ganhar um investidor inteligente ou não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, investidor inteligente, sorteio do livro. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Trouxe aqui também dois padrões gráficos para a gente falar, né? Aliás, são muito difundidos, conhecidos, e lembra que eu falei no início, né? Para você que talvez esteja não tendo sucesso, né? Ou ainda não está entendendo como que esses padrões funcionam, muita atenção aqui. Talvez você esteja levando ali o padrão gráfico, né, ou esses conceitos que a gente apresentou até aqui, muito a ferro e fogo. Eu trouxe dois importantes aqui, um deles é o fundo duplo, né? O fundo duplo ele consiste em, como o próprio nome diz, né, uma marcação dupla, né, de mínimas de um determinado ativo, mas ele tem uma característica importante, né, que se você observar pode otimizar a sua tomada de decisão. O fundo duplo ele consiste daquele ativo que caiu demais e tem essa marcação de fundo de preços para um possível repique, né? Uma alta de preços do papel, uma reversão de tendência de baixa. Mas a característica mais importante aqui do fundo duplo é que o segundo fundo ele seja combinado, né, para o mesmo nível de preço, porém uma quantidade compradora maior, né? Isso dá uma força para esse conceito, né, de fundo duplo, que pode indicar a exaustão do movimento de queda, o término de um movimento de queda, ou pelo menos um repique de preço para alta no papel, bastante importante. A hora que você combina com quantidade, fluxo comprador maior. Então, a movimentação do fundo duplo é fundo a R$10, um repique de preços, alta até R$11, a nova queda de preços para os R$10, combinada de fluxo comprador maior, né, ou seja, maior quantidade de ações compradas ao mesmo preço, pode indicar um repique de preço, reversão de tendência de queda. Acho que é bastante importante tomar nota disso, né, e se lembrar do volume, né, não só do preço, não só da marcação, e não sair caçando fundo duplo em qualquer linha de suporte, como a gente viu agora, tá bom? Tem um outro padrão que é o ombro, cabeça a ombro, também
conhecido, né, por ser semelhante, né, à formação de ombro, cabeça e ombro, né? Porque a gente tem uma formação de um topo, correção de preço, depois um topo muito mais alto que o anterior, né? Excelente indicador. Porém, na segunda correção de preço, que vai ali para a linha do suporte, o novo repique faz um topo de tamanho igual ao anterior, ou seja, mesmo nível de preço do primeiro ombro, com volume menor nesse caso, muitas vezes com volume menor. Isso indica o quê? Que uma projeção de queda pode acontecer. Projeção de qual tamanho? Esse que você está vendo na tela, né? Você usa ali, né, o que seria a chamada de linha de pescoço até a cabeça, né, para projetar a queda do ativo, né? Então seria uma venda que poderia impulsionar preços até esse patamar de queda. Importante também ressaltar aqui, né? Isso não são projeções futuras de tarô, né? Elas não são certezas de acontecimento, elas são probabilidades que aumentam a sua chance de acerto. É importante, né, tomar muito cuidado com o uso dos indicadores e com o uso, né, dos padrões gráficos. O último tópico desse vídeo é falar sobre o mindset do trader, né, sobre comportamento, sobre psicologia. Trouxe alguns fatores aqui, né, técnicos, que muitas vezes, né, não são complementados com esses fatores, né, de tomada de decisão, gestão de risco, de aprendizado contínuo, né, de monitoramento das suas tomadas de decisão, né? Então, o seu psicológico, o seu mindset, né, ele tem que ser muito alinhado com aquilo que de fato o mercado está fazendo, né? Como qualquer tipo de análise, né, imprevistos, mudanças de taxa de juros, viéses políticos, notícias vão impactar os preços, né? Então, o estudo histórico de preços e volume, como a gente está falando aqui na análise técnica, né, os principais fatores que a gente usa para tentar projetar o comportamento de preços futuros de um ativo, né, ele não está imune a variações. Então, alinhar o seu psicológico, a sua gestão de risco, né, o monitoramento daquilo que você está estudando, aquilo que está acontecendo de fato, é extremamente importante e é um fator determinante para que você tenha sucesso utilizando conceitos objetivos, muitas vezes simples, né, de fácil entendimento, como suportes e resistências, padrões gráficos, linhas de tendência que a gente falou nesse vídeo. Por fim, eu quero agradecer você que viu esse vídeo, gostou do conteúdo, comentou, se está concorrendo ao livro Investidor Inteligente, não deixa de acessar o conteúdo do link, entrar no meu Telegram gratuito, onde a gente posta bastante informação lá de forma gratuita e ative as notificações que assim que a gente trouxer o próximo conteúdo, você vai ser rapidamente informado no seu celular. Forte abraço e até o próximo vídeo.